Olá para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Hoje é sexta-feira, véspera de feriado, né? O feriadão do Carnaval. E nós trazendo para você aqui as principais notícias do dia, né? Hoje o programa tem a participação da Kellen Cunha aqui na produção do programa, na transmissão ao vivo pelo Facebook, é competência da Kellen Cunha, né? Aqui na mesa de som, eu apertando os botões, comigo o Paulo Roberto Belém, que participa conosco fazendo os comentários e participando do programa nesta manhã. Bom dia, Kellen, bom dia, Paulo Roberto Belém. Bom dia, Edmar Silva, bom dia aos ouvintes da Rádio Mais FM nessa sexta-feira, véspera de Carnaval. Hoje é uma sexta diferente, né? Porque é uma sexta véspera de Carnaval. É uma sexta mais animada. É uma sexta, assim, o povo já começa a sambar, né? Estava olhando aqui. Eu não estou sambando. Você está sambando, não? Não, quem mais samba, sabe quem é que mais samba no Brasil? Quem? É o pobre. O pobre, principalmente agora com a reforma da Previdência, o pobre vai sambar. Sambar, você vai ter que rebolar demais. Vai sambar bonito. Estou falando em samba por quê? Porque o G1 traz hoje as suas manchetes, 90% das manchetes aqui é sobre o Carnaval. Carnaval em Salvador, Carnaval... Você lembra uma época aqui no programa da Mais FM, a gente falava na época da Copa, né? Isso. O pessoal só falava Copa, né? Copa. Copa aqui, Copa lá. Aí depois veio a eleição, né? Eleição aqui, eleição lá. E agora, mas nesse final de semana vai ser o Carnaval, gente. Até então, quarta-feira. Se você quiser ver notícia mais útil, entre aspas, digamos, né? rola um pouco para baixo, viu? Isso, rola aí. Pelo menos no G1. Muito bem. Bom, mas vamos começar falando do esporte, né? O esporte tem, nesse final de semana, nós falamos ontem, né? Amanhã, sábado, tem rodada do Goianão, né? Os times jogam no sábado, no feriado, no domingo, né? Já aí a expectativa da festa, então no sábado é a rodada do Goianão. Vamos anunciar a rodada, então, do Goianão. Bota pra gente aí. Goiás e Grêmio, nosso time aqui de Anápolis, né? Vão se enfrentar lá na Serrinha, amanhã, sábado. Vou ler todos os jogos de sábado. Okay. Tem Itumbiara e Novo Horizonte. A Rubra vai mandar campo aqui em Anápolis, viu? Contra o Atlético. A gente estava falando desse jogo aqui, que vai ser um jogão. No sentido de que o Atlético é o vice-líder, né? E a Anapolina está em ascensão nas últimas duas rodadas. Temos aí a Aparecidense contra o Goiânia, o Craque contra o Vila Nova e no final da tabela, esse jogo que vai ser na quarta-feira de Marcelo. Desculpa aí. Vai ser... Desculpa aí, vai. Não, tudo bem. Tá animado. Programa ao vivo é assim mesmo. O programa ao vivo tem dessas coisas. O último jogo não vai ser amanhã não, Edmar. Vai ser na quarta-feira, entre Goianésia e Iporá, fechando essa que será a 9ª rodada do Campeonato Goiano. Muito bem. Assim deve ser a mesma tendência para outros campeonatos estaduais aí, com jogos concentrados hoje, amanhã e amanhã. Isso. Daqui a pouquinho o Antônio Silvio fala com a gente aqui. Ele está em Lavras, em Minas Gerais, onde o time de voleibol de Anápolis, né, o Anápolis Voleibol, enfrentou o Lavras e teve vitória. Daqui a pouquinho o Antônio Silva fala com a gente, né, aqui no programa. Ele que está lá em Lavras, ele foi lá cobrir o jogo pela RN, né, a Web Rádio RN, e ele fala com a gente daqui a pouquinho sobre o que aconteceu ontem em Lavras, Minas Gerais, onde o time de Anápolis foi participar de mais uma rodada. Bom, deixa eu ver aqui, a pauta do dia, né? Eu disse aqui que o G1 tem muita notícia sobre o Carnaval, Paulo, mas também tem outras informações. E a informação número 1 que eu destaquei aqui é a participação do Rodrigo Maia, que ontem na TV, ele disse o seguinte, o G1 diz o seguinte, né, a manchete, Rodrigo Maia diz que executivo recusa demonstrar se quer governar com o legislativo, né? Então, o Rodrigo Maia questionando se o governo do Jair Bolsonaro quer ou não governar em parceria com o legislativo. E
por trás dessa discussão, dessa fala, está a questão da Previdência, né? Segundo o Rodrigo Maia, o jeito que o governo age, ele não parece estar querendo essa parceria, né? Mas que parceria que será que ele essa? quer dizer com parceria, hein? Parceria no sentido do toma lá da cá, né, de Marcelo? Tá óbvio, né? Claro. Qual que é a parceria que pode fazer o Congresso com a presidência? Aliás, ao inverso, né? A presidência fazer com os congressistas, né? Aquela seleção de nomes para ocupar ministérios, ocupar cargos de segundo escalão, terceiro escalão, para dar pitacos no governo. Essa é a parceria, né? Eu achei interessante porque ontem eu estava assistindo, né, acompanhando alguns jornalistas nacionais, né, e alguns que sempre questionaram essa medida, né, esse costume de tomar lá da cá, esse negócio de dar cargo, de dar emendas constitucionais. Nós falamos aqui, né, sobre o governo Temer, que se livrou de 2 representações lá na Câmara, de 2 processos criminais, dando emendas constitucionais para os deputados. E é interessante que ontem eu estava ouvindo alguns jornalistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, que sempre foram contrários a esse tipo de atitude. E eles dizendo, não, mas essa faz parte do sistema, esse negócio de oferecer cargos, oferecer oportunidades, faz parte do jogo, né? Ou seja, o Jair Bolsonaro, quando candidato, se tem uma coisa que ele falou 399 vezes, Paulo, foi: não haverá esse negócio do toma lá da cá. Lembra dessa conversa? A gente lembra demais, né? Foi um discurso pregado durante toda a campanha. Só que a gente tem visto aí, você citou o caso dos jornalistas, né? Mas eu cito aqui, por exemplo, o caso do juiz, no juiz não, né? Do ex-juiz? Né? Do ex-juiz e atual político, ministro da Justiça, Sérgio Moro, que disse que se recuou de implementar o Caixa 2 como crime, né? Porque recebeu interferência aí de políticos, houve um desgaste, houve uma pressão política aí para que ele não persistisse com a ideia de tornar o Caixa 2 como crime, desvirtuando inclusive de uma citação dele que ele fez aí há algum tempo, mas não tão passado, de que Caixa 2 é pior que corrupção. Isso, a internet, né, se a gente for ver as redes sociais... A internet não perdoa. As redes sociais... Não, interessante hoje, porque antigamente, Paulo, você é mais novinho do que eu, mas antigamente, sim, alguém falava assim, olha, é verdade porque eu vi na televisão, né? É verdade porque eu li no jornal. Então, as pessoas tinham uma confiança tão grande nos telejornais, né? O Jornal Nacional, por exemplo, sempre foi vamos dizer assim, um representante da verdade. Falou no jornal, é verdade. Então, hoje, o jornal fala às 7h30, às 8 da noite, às 8h45, a internet desmente tudo que é falado, né? O cidadão coloca uma posição e daqui a pouco tem mensagens mostrando que ele tinha uma posição diferente, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Jair Bolsonaro, que agora está mandando para o Congresso a reforma da Previdência, e há bem pouco tempo, né, pelo menos o levantamento é que ele 67 vezes se manifestou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, contra a reforma da Previdência, né, dizendo que era um absurdo, que colocar a idade mínima de 65 era um absurdo. E agora ele manda para o Congresso a emenda constitucional fazendo a proposta de reforma, né, de um valor contrariando tudo que ele disse. Como você disse, o Moro é a mesma coisa, né? Caixa 2 é crime, é pior do que corrupção, é preciso punir o Caixa 2, puniu um monte de gente com o Caixa 2. E agora ele diz, não, esse Caixa 2 até que, pensando bem, não é uma coisa tão séria, tem coisa mais séria. Tem o pecadão e o pecadinho, né? O Caixa 2 era pecadão. Agora virou um pecadinho. Não, o Caixa 2 é pecadinho. Pecadinho um Pai Nosso resolve. 2 Pai Nosso e uma Ave Maria e já está perdoado. E, aliás, né, não, deixa para lá, ia falar uma coisa que deixa. O G1 também traz uma matéria sobre a reforma da Previdência. Aliás, a reforma da Previdência, né, a gente brincou aqui no início que todas as notícias se referem ao Carnaval, mas a principal notícia desse momento no Brasil, e acho que tem que ser essa mesmo, é justamente esse projeto, essa emenda constitucional
e número 6, que foi encaminhada para o Congresso, né, que muda as regras para a aposentadoria do brasileiro. Então, isso mexe com todo mundo, né? Isso mexe com os adolescentes, com os jovens que estão indo para o trabalho agora, e mexe com aqueles que já estão prestes a se aposentar, e mexe, inclusive, com os que já estão aposentados. Ou seja, é uma reviravolta na vida de todos os brasileiros. E os deputados reagiram à fala do Bolsonaro, que pode ceder na reforma da Previdência. O Jair Bolsonaro ontem, numa solenidade, ele já acenou que poderia reduzir a questão da idade mínima para a mulher. Opa, outro recuo? Já recuou. E aí, ontem houve toda uma manifestação de deputados, né, da imprensa, inclusive, setores da imprensa que acham que a reforma da Previdência, do jeito que está proposta, vai salvar o Brasil, ficaram indignados. Como que o presidente ele já começou a recuar antes de ser pressionado? Ou seja, a pressão ainda nem começou, né? E ele já deu uma vacilada. Assim, eu fiquei pensando se não é porque antes ele era contra, né? Acho que ele está meio em dúvida, sou a favor, sou contra, e dá umas... Na verdade, está faltando dar uma conversada, né? Digamos assim, que nem aqui em Anápolis a gente tem observado que têm sido adotadas medidas sem consultar os atores, os personagens. No governo é a mesma coisa. O governo federal não é né? diferente, né? Não é diferente, né? Digamos, se eu estou desenhando uma proposta de reforma da Previdência e sei que essa questão da idade mínima, idade para se aposentar, e essa questão, outro ponto aí que está sendo muito debatido, que é a questão dos R$400 para os miseráveis, né? Que atualmente é ocupado pelo BPC, né? Que é o LOAS, antigo LOAS. Uhum. Isso poderia ter sido evitado de ser colocado nessa proposta, né, Edmar Silva? A impressão que eu tenho é o seguinte, que você já viu falar da história do bode na sala? Não. Né? A história do bode na sala é a seguinte, as coisas estão ruins demais, aí a família está reclamando, a mulher está reclamando, né, das dificuldades, dos problemas. Aí o que o cara faz? Arruma um bode e bota o bode dentro da sala, da casa, né? E aí o bode faz o maior inferno, né? Porque ele sobe no sofá, ele sobe na mesa, ele fede, né? Aí o que acontece? Aí todo mundo reclama do bode, aí vai lá, tira o bode, e aí vira o paraíso. Fala, puxa vida, é tão bom aqui, né? Os problemas desaparecem. Então eu tenho a impressão que esse negócio dos R$400 foi colocado assim, para ser o bode da sala. Aí tirou o bode, né? Aí, entendi. Entendeu? Entendi. Tirou o bode, fica tudo perfeito. Quando na verdade... Né, então, para explicar para os nossos ouvintes, o bode aí no caso seria um álibi, né? O bode é assim. É uma desculpa. É aquela história assim, você já viu aquela história assim, do podia ser pior? O cara chega assim, eu passei mal, não sei o que e tal. Podia ser pior, você podia ter morrido, né? Aí, então, assim, é a história do podia ser pior. Então, agora, ontem eu achei muito interessante, até compartilhei uma mensagem no Facebook, onde um deputado, se não me engano, de São Paulo, ele mostra 17 pontos onde a reforma é ruim para o trabalhador brasileiro. 17. Sugestivo, né, 17. Eu, sinceramente, me surpreendi, achei que não tinha tantos, né? Mas o fato é que essa reforma da Previdência que está sendo colocada e que é a salvação do mundo, né? Tipo assim, se não for aprovada, o mundo acaba. No caso, o Brasil, né? O Brasil, é o fim do mundo, é a PEC do fim do mundo. Se não for aprovada para o governo, e para os bancos e para parte da imprensa brasileira, se não for aprovada, o Brasil acaba, né? E aí, a pergunta que eu faço é, e se não for aprovada, o governo acaba? Porque o governo Bolsonaro está, né, o governo atual está se baseando só nisso. Pode ver que não tem pauta. Por exemplo, o que melhorou na saúde nos últimos 2 meses? O que melhorou na educação? Na cultura? Né? No meio ambiente? Pode citar muito. O que melhorou? Né? Melhorou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Quer dizer, aquilo que o presidente dizia, tem que mudar isso que está aí. Mudou, né? Então, quer dizer, estão apostando todas as fichas na reforma da Previdência. E depois dessa vacilada do presidente, eu vou dizer para você, viu? E depois dessa manifestação do presidente da Câmara, eu fiquei mais animado. Porque eu achava, né, há alguns dias atrás, que essa emenda ia passar assim... Fácil. Fácil.
né? Porque o governo sempre tem maioria, porque o governo tem cargo para dar, porque o governo tem dinheiro para passar para os deputados. O governo tem um monte de condições de fazer aprovar esse negócio. E depois dessas manifestações, eu já estou começando a achar que essa reforma não passa. Na verdade, você citou aí que a questão, que a prioridade tem sido debatida, que é a reforma da Previdência, né, que é se não a espinha aí do corpo humano que eu leio, que é o Brasil, mas o governo hoje tem feito o quê? O feijão com arroz muito tocado, né? Tocado o governo no sentido de que tem que pagar imposto, tem que repassar os impostos para as federações, assim, não sei de que forma que estão passando, mas não tem mesmo nenhuma atitude, nenhuma política de educação, de saúde. É muito diferente de outros governos que logo no início já demonstravam a sua cara. Já tinha que começar, né? Deslanchando. Mostrando a que veio, né? Mas se o governo Bolsonaro tiver vindo a Previdência somente, aí a gente está dispensando, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Sabe aquele mosquito que transmite a dengue? Pois é, ele continua rondando por aí. E agora ele também transmite a zika e a chikungunya. Elimine o mosquito antes que ele crie asas. Acabe com os criadouros cuidando da sua casa. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Não deixe acumular água em tambores, potes, tanques e pneus. Remova as folhas das calhas. Lave com água e sabão locais que acumulam água. E mantenha o lixo bem fechado. Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Jorge e Matheus. Cada meio caminho dá de se parar, é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 30987666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar.
todo sábado, às 9 da manhã. Programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM, você conectado, você acompanhando o nosso programa pelo 87.9, aqui na região sul da cidade de Anápolis. São mais de 150 mil ouvintes em potencial, né? E nós agradecemos a você que nos ouve aqui no Jardim Arco Verde, no setor sul, para você que está no Jardim Ana Paula, né? Para você que está na Vila Goiás, para você que está no João Luiz de Oliveira, para você que está no Jardim Esperança, na Vila Esperança, no São João, no São Sebastião, na Santa Clara, no São Paulo, né? Tem santo para todo lado aqui, os bairros da cidade, aqui da nossa região. Então, um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência em 87.9. Para você que está no fmmais.com.br, daqui uns dias nós vamos ter novidade no nosso site. Nosso site está sendo reorganizado, refeito. Daqui uns dias você vai ter mais informação, mais interação no site fmmais.com.br. Para você que está nos aplicativos, o nosso abraço também. Para você que acompanha a nossa live, muito obrigado. O nosso WhatsApp também está à sua disposição, é 995294013 para você participar. Muito bem. Bom, nós vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos. O Libório Santos destaca para nós as principais informações do dia, direto da capital goiana. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Polícia desbarata mais uma quadrilha de traficantes. Bombeiros alertam para os riscos de afogamentos neste carnaval. Instalada a Frente Parlamentar da Agropecuária na Assembleia Legislativa. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 1º de março, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. 16 pessoas foram presas na manhã de ontem em cumprimento ao mandado de prisão temporária por serem suspeitas de praticar crimes de homicídio e tráfico de drogas no sudoeste de Goiás. O grupo foi preso durante a operação da Polícia Civil pela delegacia de Acreúna, que fica a 152 quilômetros de Goiânia. A chamada Operação Faction teve como alvo a cidade de Rio Verde, Acreúna, Indiara, Maurilândia, Caldas Novas e Belém do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, a quadrilha é composta por membros de uma facção carioca. Chegou o carnaval e teremos um final de semana prolongado. Para quem vai viajar, olha, muito cuidado, hein? A prevenção de acidentes e a redução de índice de afogamento são os focos da Operação Carnaval que os bombeiros começam nesta sexta-feira em todo o estado. Mais de 320 militares estarão a partir de hoje em 46 municípios goianos durante a ação em cidades que recebem grande quantidade de turistas. Com 7 mortes por afogamento no carnaval do ano passado, o coordenador da operação, o tenente-coronel Tiago Abdala, garante que a principal preocupação é com os banhistas. Orientar o cidadão para a utilização do colete salva-vidas, pilotagem de embarcações, não pode haver ingestão de bebida alcoólica, tem que estar habilitado. A orientação para todos aqueles que vão deslocar para balneários turísticos, primeira oportunidade é demarcar a área de banhista, com a água na cintura, água no umbigo já é sinal de perigo. A atenção redobrada com as crianças. A operação também vai atingir as rodovias. Tiago Abdala dá algumas recomendações importantes. Para que todos que vão sair de viagem saiam com calma, não tenha pressa, respeitem as velocidades permitidas das vias públicas, ultrapasse só em área permitida. E também no dia de hoje, as polícias rodoviárias estadual e federal iniciam operações nas estradas.
A Rede Nacional Pro Aprendiz, instituição formadora responsável por operacionalizar os contratos do programa Jovem Cidadão em Goiás, anunciou o fim do vínculo entre a organização e a Secretaria de Desenvolvimento Social do governo. Com a medida, mais de 4.417 jovens de 14 a 18 anos que integram o programa podem ter os contratos interrompidos. De acordo com a instituição, o vínculo com o Estado se encerra no próximo dia 14 e, conforme repassado pela Secretaria, não será prorrogado. A Associação Goiânia de Municípios se reuniu ontem com a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, reivindicando do Estado o pagamento aos municípios de dívidas de 180 milhões de reais referentes ao transporte escolar e à saúde. Foi apresentada uma sugestão que envolve a captação pelo governo estadual de empréstimos de 200 milhões de reais e um grande acordo jurídico entre prefeituras do Estado. O boletim da Secretaria Estadual da Saúde de Goiás aponta que há 18 mortes suspeitas de dengue em Goiás. O caso mais recente foi de uma servidora pública na cidade de Séries que morreu ontem. Nas 4 primeiras semanas do ano, foram confirmados 6.859 casos da doença em todo o estado, a metade dos casos do ano passado no mesmo período. A Justiça Goiana proibiu a Saniago de cobrar dos consumidores pela prestação de serviços de instalação, manutenção e compra de hidrômetro. Foi lançada ontem a Frente Parlamentar do Agronegócio durante o almoço na FAEG. Participaram inúmeros deputados, presidentes de sindicatos rurais e de entidades. O novo presidente é o deputado Diego Sorgato. Nós sabemos aí que o carro-chefe da economia do nosso estado vem do setor produtivo. Com muita alegria e responsabilidade eu recebo a missão confiada pelos meus colegas deputados de presidir aí e coordenar a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. E juntamente com a FAEG e outras demais entidades aí que representam o agronegócio, como a AproSoja, a ANAPA, o pessoal do algodão, enfim, todas as cadeias, para que a gente possa ter uma sintonia nos debates que, de fato, aí, impedem hoje o setor produtivo de ter uma melhor produtividade, de expandir. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner, destacou a importância da frente parlamentar. É fundamental. Frente Parlamentar Agropecuária, ela vai debater os temas do setor mais importante do estado de Goiás, que é o setor agropecuário, quase 70% do PIB. Então, portanto, ela vai capitanear essa discussão toda, a questão da energia elétrica da Enel, a questão das barragens, enfim, nós temos diversos temas. Eram essas as informações de hoje. Vamos aproveitar um feriadão, um ótimo carnaval para todo mundo e voltamos na semana que vem. De Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, aí o Libório Santos trazendo as principais informações do dia, as principais manchetes. Algum destaque aí, Paulo? Você... destaque é que o Libório está no clima, né? Está no clima, né? Também, né? Lamento, mas eu só voltarei na próxima quarta-feira. É sentar o ritmo aí do Brasil inteiro, né? Na verdade. Mas se a gente não pode mudar isso aí, a gente tem que se adequar, né, a essa situação. Mas aí ele citou aí a criação de uma frente parlamentar do agronegócio lá da Assembleia, né? Isso. Que vai liderar aí o deputado Diego Sorgato, né? Que falou aí por essa frente. É interessante que todo mundo se organiza, né? Na Assembleia, por exemplo, para defender essas bandeiras aí. Cada um tem os seus interesses, né? Sim. Nós temos lá a bancada, não digo que é a bancada da bala, né? Mas a bancada da segurança pública, né? Que nós temos lá delegados eleitos, inclusive a última... PMs, né? PMs eleitos, nós temos lá pessoas ligadas ao agronegócio e pessoas que é ligada à política mesmo, né? Para discutir tudo, né, Marcelo? Na verdade é o seguinte, a Assembleia Legislativa, ela é um retrato da sociedade. É uma casa representativa. Ela representa a sociedade. Muito pertinente quando isso acontece. Como o Congresso, né? Às vezes tem gente que fala assim, mas esse Congresso é muito ruim, esse povo né? O que é isso? É o extrato da sociedade, né? Mas a gente não pode deixar que isso influencie, por exemplo, nas votações para pegar só para o seu lado, né? Verdade. Né? E em detrimento aos interesses do grupo população que não é só ligado ao agronegócio, por exemplo. O agronegócio, por exemplo, você falou aí da bancada da bala, o pessoal ligado à segurança pública na Assembleia, no Congresso Nacional, tem esse título, né? Bancada da bala. Aliás, lá na Câmara e no Senado tem os três, tem o BBB, né? Bancada da Bíblia, né? É o da Bíblia, da bala e do boi.
né? Então a bancada do boi é justamente a bancada ruralista. E aqui em Goiás, né, não é diferente. A gente tem, você não quis chamar de bancada da bala aí, mas nós temos representantes das polícias civil, militar, né, que fazem parte da Assembleia. Nós temos os representantes do agronegócio. E o agronegócio é interessante porque o agronegócio vamos dizer assim, é o carro-chefe da economia goiana, né? Então é natural e interessante que eles tenham esse grupo. Tem aqueles que defendem, né, os trabalhadores, né? Tem aqueles que... Nós temos, por exemplo, as mulheres, que é uma minoria, né? Se eu não me engano. Na atual legislatura, são quantas deputadas? A Assembleia Legislativa são 2 mulheres, aqui em Goiás. Aqui em Goiás. É a Adriana Corse e a Leda Borges. Leda Borges, né? Quer dizer, em 41 deputados, né, é interessante esse dado, né, para os nossos ouvintes pensarem, né? São 41 deputados, são 39 homens e apenas 2 mulheres. Então, uma representação bem pequena, né? Mas uma notícia que me chamou a atenção aí, Paulo, acho que você não passou batido por você, mas é a questão dos... o Jornal Popular traz aqui a manchete também, dizendo o seguinte: mais de 4 mil adolescentes ficam sem contrato do programa Jovem Cidadão no Estado. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás informa fim de convênio com a rede executora do programa Jovem Cidadão e anuncia licitação para o projeto. Então, acho que isso repercute na economia de Goiás, né, e nas famílias, porque são mais de 4 mil jovens, adolescentes que estão... Repercute mal, né, Edmar Silva? Nós temos aí um dos programas de inclusão para jovens, adolescentes aí que estão naquela fase de pensar o que é da vida, né? Aquele estágio, o que eu vou estudar, o que eu vou ser... que é uma tarefa muito difícil. Eu não tive esse problema porque eu já sabia o que eu queria desde pequeno e insisti nisso, mas muitos não sabem o que querem da vida, né? Esses programas de inclusão, além de tirar o jovem... O que é natural, né? Quer dizer, o adolescente, ele está na fase de descobertas, né? Legal. Programas de inclusão, a exemplo desse, que é o do emprego, né? De menor aprendiz, esse equivale ao menor aprendiz do Estado, né? O jovem cidadão, que antigamente era chamado de pró-cerrado, você lembra? Isso. Que ocupa jovens, adolescentes em trabalhos administrativos do Estado, é de suma importância para que essas pessoas, esses jovens, tenham norte, né? Se interessem pela profissão, descubram se ali é aquele rumo que ele quer mesmo e muito mais que isso, né? Através da remuneração, ajudam em casa, ajudam na manutenção sua, né, na sua subsistência, né? E à medida que o governo anuncia a retirada desse programa, mesmo que pela contratação de outro, haverá um lapso, né, de tempo, um tempo que esse serviço não será prestado aos jovens de Goiás. 4 mil jovens aí que estarão sem ter o que fazer, porque confiavam no programa Jovem Cidadão. É uma medida muito impopular, né, Edmar Silva? Muito bem. Ok, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Oba! Bom dia! Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Mais FM. Jorge e Matheus. Cada meio caminho dá de se parar, é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 30987666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para mais um tempo do Hora da Notícia, né? O PHN está no ar, trazendo as principais informações do dia, tudo que acontece no Brasil, em Goiás, na querida cidade de Anápolis. Um abraço aqui para o pessoal que está com a gente na nossa live pelo Facebook. Quem está com a gente aqui é o Antônio Silvio, ele que está lá em Lavras, Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. A Lorena Monturil também está conectada. Obrigado a Lorena, que está sempre ligado com a gente. Lucimar Batista Mendes, desejando um bom dia e um ótimo final de semana para todos. Obrigado, Lucimar. O Alfredo Landim também está conosco, conectado pelo Facebook, e daqui a pouquinho ele conversa com a gente também sobre a sessão que aconteceu na Câmara ontem. Ontem teve sessão e daqui a pouquinho o Landim fala com a gente. Mas antes do Landim, nós vamos falar com o Antônio Silvio. É isso, Kelly? O Antônio Silvio está na linha e vai falar conosco sobre o jogo que aconteceu ontem em Lavras, Minas Gerais, né? O Antônio Silvio e a equipe da RNA, a rádio, web rádio RNA aqui de Anápolis, esteve lá em Lavras, né? Parabéns à equipe que foi a Lavras acompanhar a equipe de voleibol daqui da cidade de Anápolis. É com você, Silvio. Como é que foi aí o jogo de ontem? O Anápolis Vôlei veio até a cidade de Lavras, em Minas Gerais, pela 7ª rodada da Superliga B, enfrentar aqui a equipe do Lavras, uma equipe muito boa que está aí na 3ª colocação
da Superliga B, e o Anápolis conseguiu aí uma excelente vitória, uma vitória de suma importância para a equipe do Anápolis Vôlei. 3-0, o primeiro set 25-22, o segundo set também 25-22 e o terceiro set 25-23. O Anápolis que volta a jogar no próximo dia 9 em Anápolis, no ginásio Newton de Faria, enfrentando a equipe do São José. Mas com essa vitória, o Anápolis já garante aí no mínimo a 4ª colocação, o que lhe dá o direito na próxima fase de decidir em casa. Faz o primeiro jogo aí, vamos definir ainda quem é o próximo adversário do Anápolis na última rodada, mas faz aí, qualquer for o adversário, faz o jogo. O primeiro jogo fora de casa, volta no segundo jogo em casa, em Anápolis. E se tiver aí a necessidade do terceiro jogo, faz também aí o terceiro jogo em Anápolis, em casa. Então, a vitória aqui em Lavras foi de suma importância para as pretensões da equipe do Anápolis, que busca aí uma vaga na Superliga A. Então, eu, Antônio Silvio, trazendo aí para a Rádio Mais FM Anápolis as informações do jogo entre Anápolis Vôlei e Lavras de Minas Gerais. Muito bem, então aí a participação do Antônio Silvio, ele que está em Lavras, no estado de Minas Gerais, onde ontem aconteceu essa partida. O Anápolis Vôlei está surpreendendo, né, o Paulo? Começou bem. Começou bem, deu uma... diminuiu um pouquinho agora. Aí no meio do campeonato aí da Liga, né, não é nem campeonato que fala, teve 2 derrotas aí, né, seguidas, e agora aí com a informação do nosso correspondente interestadual, chique, né? Chique demais. O Anápolis Vôlei aí ganhou do Lavras, nome que dá, a cidade que dá nome ao time, né? E tá vivo de novo, né, Edmar Silva? Na competição aí na Liga de vôlei. Muito bem, então aí obrigado ao Antônio Silvio, ele que está em Lavras, Minas Gerais, trazendo aí as informações sobre o futebol, sobre o voleibol, né, que o time de Anápolis participa desse campeonato, que ainda tem aí, como o Silvio disse, várias partidas pela frente. Vamos acompanhar, vamos estar juntos trazendo as informações do vôlei para o nosso ouvinte. Bom, ontem, o Paulo, aconteceu na Câmara Municipal uma sessão, né, tradicionalmente, a cada quadrimestre, há uma prestação de contas do Executivo no Legislativo, né, em obediência à Lei de Regularidade Fiscal, né, esse evento acontece de 3 em 3 meses, portanto, aliás, 3 vezes por ano, né, por quadrimestre, são 4 meses a cada vez que é avaliado, e a Prefeitura Municipal esteve na Câmara, o Prefeito Municipal e secretários, para apresentar para os vereadores, né, e aqueles que têm interesse de estar presente, a prestação de contas do último quadrimestre. E o Landim, Alfredo Landim, ele fala para nós, né, ele fala para a gente, hoje ele está em Formosa, ele está visitando, né, os seus correligionários lá, os parentes em Formosa, visitando a mãe, mas ele falou conosco ele fala com a gente, né, que está ao vivo, e fala com a gente direto lá de Formosa, aliás, de São Bartolomeu, né, aliás, para ser mais específico, ele fala sobre o que aconteceu ontem, né, na Câmara Municipal e como ele avaliou a apresentação de contas feita pelo Executivo. Vamos lá com o meu amigo Alfredo Landim. Bom dia. Bom dia, vereador Alfredo Landim. Eu queria que você falasse aqui para nós da Mais FM como foi a prestação de contas feita pelo prefeito municipal Roberto Naves nesta quinta-feira. E qual é a sua avaliação desta prestação de contas? E também que você falasse sobre os seus projetos e essa sua estreia na Câmara Municipal, como é que tem sido estes primeiros dias desse seu novo mandato? Bom dia, doutora Edmar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. Olha, essa prestação de contas que o prefeito fez, ele fez mais um relato do que aconteceu lá da 2017 até hoje. Eu acho que não prestou conta nenhuma, porque eu acho que para prestar contas ele tinha que falar o
o que está sendo feito ultimamente, né? O que foi gasto. Eu acho que prestar conta é falar sobre a receita e a despesa, né? O que entrou de dinheiro na prefeitura e o que saiu. Eles fizeram uns gráficos lá, maquiados de 2018, de 2017, 2018, último trimestre, quadrimestre, mandou aquilo lá de qualquer maneira lá, quase ninguém fez perguntas, eu perguntei sobre o ISA, eu perguntei para eles como que vai ser agora para frente, qual que ia ser a retirada do fundo que já está lá, né? Porque tinha um fundo A, tinha um fundo, como se diz, o fundo B deles, que é aquele fundo dos inativos que da agora para frente, como eles falam, né? Para igualar com aquele passado, né? Então, ele está lá com 90 milhões do fundo B e o fundo A devedor, segundo eles. Aí eles fizeram o quê? Juntaram ali, fizeram aquele acordo, uma coisa matando a outra, a despesa, não digo despesa, deram um patrimônio que eles criaram lá de transferência para o ISA e de maneira que agora é o seguinte, tem como pagar os aposentados? Tem, mas não gerando nada da prefeitura, vai vir dinheiro, o dinheiro vai vir do fundo que já tem lá em caixa, né? Aí fizeram uma garantia, diz que essa garantia pode durar de 5 a 15 anos, é uma coisa para a gente ver, né? Agora, aí eu perguntei sobre ele, como que eles iam fazer essas transações, eles não me responderam, né? Perguntei também sobre as obras do Goiás na Frente, né? Essas obras do Goiás na Frente que está lá parada todas, como que ele ia fazer para concluir essas obras, né? Diz ele que já estava desconfiado que isso ia acontecer e já preparou para eles mesmos terminar as obras. Espero que terminem, porque lá perto aqui perto de nós aqui do Vivian Park, aqui mesmo Vivian Park, Renicure, Copacabana, tem um feirão que a gente está esperando eles terminar, né? Então é isso. Agora, os projetos meus lá na Câmara, fiscalizar o prefeito nunca é difícil, porque a gente olhando lá o diário oficial da prefeitura, quinta-feira retrasada, teve 2 licitações, uma de uma cooperativa de anestesistas, médicos anestesistas, e no valor de 2,5 milhões, fez o contrato com eles, 2,5 milhões, né? E contratou mais 3 médicos anestesistas que não são da cooperativa, né? Por mais 1,5 milhão, quer dizer, a gente está vendo assim, não está batendo isso. Para que contratar médico anestesista se contratou uma cooperativa, né? A gente fica na dúvida disso aí, né? E a outra coisa que saiu lá na licitação, uma licitação que está no Diário Oficial, é o contrato de uma lavanderia pública aí de Anápolis para lavar as roupas das unidades hospitalares do município. E um contrato que eu acho que é muito alto, de R$ 5.546.000, quer dizer, sendo que lá na UPA, a gente tem lá uma lavanderia com todo o maquinário arrumadinha que dá para lavar todas as roupas, não só da rede hospitalar do município, como até a rede privada, se vocês quisessem. Aí o que acontece? Eles preferiram deixar lá a lavanderia da UPA fechada e contratar terceirizar um serviço para fazer esse trabalho, sendo que lá tem uma lavanderia que preferiram contratar uma lavanderia fora para fazer esse trabalho. Ou seja, poderia fazer uma economia, mas pelo jeito parece que não tem muito interesse em economia, não. E aí fica esse gasto lá de mais de 5 milhões e 500, né? Sendo que a prefeitura, eles falam que tem muita coisa para fazer, que está em déficit, que tem isso, que tem aquilo, mas faz uns contratos desses.
Então, por aí você vê, é uma coisa que a gente fica tendo que fiscalizar para ver, para saber, né? Muito bem, então é a participação do nosso vereador, o vereador Alfredo Landim, ele que está lá em São Bartolomeu, município de Lusiânia, aqui em Goiás, né? Ele participa com a gente, trazendo as principais informações do que aconteceu na sessão, né? Ele criticou a forma como foi apresentada a prestação de contas e também falou sobre as suas preocupações em relação aos contratos que a prefeitura está fazendo, né? Repercutiu essa semana, né, Paulo, essa questão do contrato, principalmente da lavanderia. É mais de 5 milhões que está sendo gasto com uma lavanderia. O contrato já foi publicado no Diário Oficial do município. E o questionamento, né, e tem sido questionado nas redes sociais, por que fazer um contrato desse valor, sendo que a UPA, né, aqui de Anápolis, tem uma lavanderia que dá conta de fazer o serviço. Aliás, sempre né, desde que foi inaugurada a UPA, ela faz esse trabalho. Então, um questionamento que o vereador está fazendo também, né, justamente porque toda a comunidade anapolina tem questionado essa ação. Tem que se fazer questionamentos, até porque se eu tenho um serviço que é prestado com um santo de casa e ter que contratar o santo de fora, não justifica, né? E o papel do vereador é esse mesmo, de questionar as ações aí que a prefeitura faz, né? A exemplo desse contrato. Ele citou aí que de prestação de contas não teve nada nessa sessão ontem, que foi mais uma divulgação do que a prefeitura tem feito, né? Ou tem deixado de fazer aí nesses 2 anos. Eu acho que mais tem deixado de fazer, Edmar Silva. Muito bem. Bom, o nosso tempo está esgotado, Paulo, né? E eu não sei se tem mais algum assunto que você queria abordar. Não, tá tranquilo. Tá. Não? Você vem trabalhar na segunda-feira? Segunda-feira? Olha, segunda-feira eu ouvi dizer que é uma tal da emenda do feriado que eu ouvi dizer. A emenda constitucional número 45. Que não é feriado. Diz que é um não é feriado, sabia que não é feriado? Né? Não é feriado, mas como todo mundo... Mas como todo mundo, né? Como todo mundo. Vai ficar à toa? Vamos ficar à toa. Bom, por falar nisso, a Prefeitura está divulgando aqui o decreto do prefeito, número 43.341, de 28 de fevereiro, né, de 2019, que declara ponto facultativo no âmbito da administração municipal e dá outras providências. Fica declarado ponto facultativo no dia 2 de março, sábado, deixa eu ver aqui mais, para os servidores lotados nos rápidos e no Disque Prefeitura e ainda em todas as repartições públicas municipais. No dia 4 de março de 2019, segunda-feira, em período integral, e no dia 6 de março, quarta-feira, até às 11 horas e 59 minutos. O expediente no dia 6 de março, quarta-feira, terá início, portanto, às 12 horas na Prefeitura de Anápolis e ficam ressalvados, excluídos desse decreto, os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde que obedecem em regime de escala para cumprimento de jornada de trabalho e os demais servidores ocupantes de cargos relativos à prestação de serviços necessários ao atendimento de situação emergencial. Portanto, o decreto do prefeito, né? Tudo em detrimento do carnaval. Isso, tudo em razão do carnaval. Então, não é feriado, mas é ponto facultativo lá na prefeitura, né? Acredito que no estado também tem o mesmo decreto. E, para acompanhar o prefeito e o governador, nós estamos decretando aqui também o nosso ponto facultativo. A gente volta com o programa na quarta-feira, né? Até porque a gente não vai ter o que olhar para ter que falar, né? Até porque, né, diminui as atividades. Agora, é um perigo, sabe, esse negócio de carnaval. Antigamente, no período não muito recente, o pessoal usava o período do carnaval para fazer as maldades lá em Brasília, né? Era quando saíam os decretos e as leis, assim, mais... A toque. Não é a toque, é aquelas assim, que não é para discutir, não é para estar na mídia, então é justamente nesses dias que acontece. Então, vamos torcer para que não aconteça nada aí. O meu amigo, a minha amiga Lorena Montoril está aqui também participando do programa e pediu para mandar a entrevista do Landim para ela. Estaremos mandando daqui a pouquinho, né? Vamos encaminhar para Lorena Montoril, ela que tem programa às
2 da tarde, né? No programa Fato e Notícia, na Web Rádio Cerrado FM, Cerrado Web Rádio. Muito bem, eu agradeço a todos que participaram conosco, um abraço ao Antônio Silvio, que está com a gente no Facebook, e participou direto de Lavras, Minas Gerais, um abraço para o Alfredo Landim, que participou direto de São Bartolomeu, e um abraço para a Lucimar e para todos os demais que acompanham o nosso programa ao vivo na nossa live, para você que acompanha também na nossa, através do nosso WhatsApp. Muito obrigado para você. A gente volta na quarta-feira, se Deus quiser. Quarta ou quinta de março? Quarta-feira? O decreto, ele teve um veto. O decreto do prefeito teve um veto na quarta-feira. Vetou, né? Lá vai começar às 12, mas a gente começa aqui às 8 da manhã com o programa Hora da Notícia e com a presença dos nossos comentaristas e a participação do ouvinte. Se você tem alguma notícia, alguma informação, se você tem alguma reclamação, quer mandar para a gente, mande no 995294013, é o nosso WhatsApp, para que a gente possa repercutir no nosso programa, tá bom? Obrigado a todos, obrigado a Kellen Cunha que nos ajudou aqui na técnica. Obrigado, Paulo, bom feriado. Obrigado, bom período de carnaval, já que não é feriado. É bom. A gente quer desejar aos nossos ouvintes aí que curtam bastante essa folga à sua maneira, façam o que tem vontade, com respeito, juízo e até lá. É isso aí, para você que vai viajar, muito cuidado nas estradas, não corra, não mate, não morra. E se beber, não dirija. Se beber, chama o Uber. Chama o Uber, né? Ou passa o volante para alguém que não bebeu. É isso aí, um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM. 6